Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Quando eu notei que a terceira temporada de Dark Winds, que a Netflix adicionou ao seu catálogo agora no comecinho de dezembro de 2025, tem 8 episódios ao invés dos 6 da primeira e segunda temporadas, confesso que fiquei ressabiado, porque eu sempre reclamo aqui, né, de coisas que eu acho que são longas demais. Já adianto duas coisas. Não achei longa demais. E segunda coisa, farei uma review que assim evitará ao máximo dar spoilers do que aconteceu nas temporadas prévias e claro, sem dar nenhum spoiler da terceira, porque esta uma ação que o Lip Horn cometeu na segunda temporada, no final da segunda temporada, tem assim repercussões devastadoras em mais de um nível dessa temporada, que eu tô para dizer que é assim a mais complexa até agora. Só que antes de falar dessa maravilha de show norte-americano chamado Dark Winds, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Começa com uma sequência que parece tirada de filme de terror. O Lip Horn está deitado no deserto, aparentemente machucado ou alguma coisa assim. Tá tocando Space Oddity do David Bowie, imagina que começo, hein? Para mim, inclusive. E ele vê uma espécie de monstro, tem uma visão. Corta para 6 semanas antes, tá? Você vai ter que lembrar isso direitinho, como que começa, porque lá no capítulo 6 vai acontecer uma sequência Twin Peaks de sonho dentro de visão, dentro de pesadelo, dentro de o que será que está acontecendo, mas que vai dar bastante informação sobre o passado e sobre algumas coisinhas do Lip Horn, porque essa temporada é mais ou menos o equivalente à desconstrução, o problematização do heroísmo do xerife indígena navarro Lip Horn, que a gente tinha visto nas duas temporadas, praticamente infalível. Nesta temporada, uma ação que ele cometeu na segunda, como eu disse, voltará com tudo em nível pessoal. Ele vai se sentir muito incomodado com isso, vai em nível administrativo, chegará uma agente do FBI de Washington, cuja primeira cena é um despiste enorme, porque ela faz uma piada tão estúpida com relação ao sobrenome dela, você vira os olhos assim, não, boy, mas ela não tá lá para brincar, não, ela vai causar potencial perigo para o Lip Horn em termos administrativos, e o casamento dele também pode entrar em crise por conta dessa ação que ele cometeu, né? E a gente tem que lembrar que muitos dos argumentos usados pelos navarros, especialmente pela esposa do Lip Horn, são advindos da cultura deles, que é uma cultura não cristã, portanto, tem outros argumentos que a gente não pode efetivamente classificar como infantis ou tal, né? Bom, em termos de história policial, você vai ter o desaparecimento de 2 garotos. Olha como tem um dado, né, do passado do casal Lip Horn, do Lip Horn, que vai tornar esse caso tão mais perto da casa deles, né? 2 garotos desaparecem, indígenas, e um vai ser encontrado, só que o outro vai continuar desaparecido. E então, quando ele e o parceiro mais jovem dele, né, Sheila, estiverem investigando esse caso, você vai ter algumas conexões e desdobramentos com hippies, aquela coisa de série policial, mas isso vai estar dialogando diretamente com
o problema gerador de muito da tristeza e inclusive da ação que o Lip Horn cometeu na segunda temporada e que vai ser importante para essa temporada. E você fala, mas e a moça, e a Manuelito que foi embora? Então, a Manuelito está a 500 milhas de distância, ela está na fronteira, fazendo patrulhamento de fronteira. Imagina você fazer uma série de patrulhamento de fronteira, ok, se passa em 1970, mas fazer isso em 2025. Bom, a Manuelito está lá e está frustrada, e ela vai se meter com um caso que é de uma transportadora de petróleo, só que pode ser que o que esteja passando pela fronteira não é petróleo só não, pode ser que seja tráfico humano, drogas, né? Então é assim, ela também está tratando, ela que é de matriz indígena, está tratando de pessoas de outros lugares, de latinos, talvez até de indígenas mexicanos que estão tentando cruzar para os Estados Unidos. Mas será que eles estão cruzando de boa vontade, porque eles querem? Só que quem está aparentemente comandando isso que a Manuelito está investigando é muito parecido com um vilão da segunda temporada que vai ser uma das... o destino dele na segunda temporada vai ser o gatilho para que o Lip Horn se desmonte, desconstruide nesta terceira temporada. Então, a história que está a 500 milhas de distância, ela vai se encontrar não apenas no sentido de que uma hora lá eles vão realmente se encontrar, mas lembrar que a Manuelito ela é cria, né, do Lip Horn, e a história tem muito a ver com a história que houve na segunda temporada. E aí a gente vai ter que lembrar como que o Lip Horn tratou aquilo e como que a Manuelito tratará aquilo. E a gente sabe que a Manuelito sabe o que o Lip Horn fizera no verão passado. Você fala, uau, Roberto! Gente, é complexo muito. E aí isso ainda está refletido na bendita cinematografia desse negócio. Você tem um monte de imagens do Lip Horn especialmente, refletida em poças de água suja, em janelas de carro sujo, imagem sua, imagem projetada, mas precisa ver como que essa imagem está voltada para você, e tem que ver como que você está lidando com entrar em termos com essa imagem. Você fala, você está sendo muito vago. Não falei que não ia dar spoiler. Então não adianta, porque não eu vim explicar. Não é um vídeo de explicação. É só para dizer por que a série, essa terceira temporada é tão boa. Porque ela é realmente complexa, sem deixar de lado cenas de perseguição, e sem deixar... a temporada, vai insistir bastante na questão de existem monstros, porque ela abre com um clima de filme de terror e tem jump scares durante essa temporada. Então está se discutindo, né? Uma das coisas que se discute é: existem monstros? Essa resposta vai ser dada assim explicitamente, provavelmente nesse episódio 6, que é, sei lá, acho que o episódio mais melhor de bom, de propósito, pelo amor de Deus, eu falei mais melhor de bom. Tem gente que eu falo as coisas e é complicado você falar tal coisa, nem o tom irônico a pessoa consegue perceber e corrige a gente, né? Mas não foi de propósito. Assim, o episódio mais miodão que eu vi provavelmente em 2025, o 6º episódio da terceira temporada de Dark Winds. Por quê? Porque não... assim, é um pesadelo, sonho, não sei o que, dentro de sonho, e sei lá, né? A pessoa pode estar tendo visões porque está doente, não sei o que. Só que essas visões, elas servem narrativamente
para explicar muitas das coisas, né? Não é só para deixar a série bonitinha ou só para ter doidice surreal, não. Tem uma função dramática na maior parte do tempo, né? E então é muito boa. Essa terceira temporada realmente uau, né? E já tem sinal verde para a quarta temporada. Então a gente pode ter garantido aí mais Lip Horde. Adorei que um dos policiais que não tinha muito destaque na segunda, o Gordon, ele não tinha muito destaque na segunda, agora ele vai ter um monte de destaque. É uma outra abordagem policial que sabe também o que o Lip Horn fez no verão passado, que também tem uma esposa que está com ele há 40 anos, o Lip Horn faz 24, mas enfim, só que são abordagens diferentes, né? Então assim, esse Gordon, esse personagem, esse policial, ele veio para a terceira temporada com muito mais substância, também por um motivo muito esperto da trama, também para eu saber fazer paralelos. E sempre lembrando, né? Ele sabia o que acontecera no verão passado. Então, é uma série que, se você assistisse a essa terceira temporada independentemente, claro que você entenderia, porque o mistério dos dois garotos desaparecidos efetivamente é resolvido. O mistério lá, o trabalho que a Manuelito faz na fronteira México-Estados Unidos também é resolvido. Mas você perde todas as nuances e referências das demais temporadas. Então, são casos independentes? Olha como essa série é ótima, gente. Fanático por Dark Winds. Tchau.